dentro dessa última pergunta, eu ainda gostaria de acrescentar, Onara, que foram feitas algumas experiências muito curiosas e cujo resultado foi interpretado, às vezes de uma forma assim, muito entusiasmada, muito entusiástica, de que poderia haver uma região ou algumas regiões do cérebro responsável pela consciência ou então pela própria imagem corporal. Vou te contar uma. Em 2001 foi operada uma paciente com epilepsia sob anestesia local. Isso é bastante comum, a epilepsia, você anestesia o couro cabeludo e o cérebro você pode operar sem problema. Ou seja, a pessoa está acordada. E você ali... Exatamente. Então, com um microregistro, um aparelho que você vai estimulando o cérebro, porque você vai sabendo as funções das áreas à medida que você estimula, para evitar que a cirurgia provoque alguma lesão e dê alguma sequela. Então, esse trabalho... É importante que a pessoa esteja acordada. Exato, isso é relativamente comum. Essa moça foi operada na Suíça, e a hora que o cirurgião estimulou uma determinada área da região parietal dela, na junção do temporal com o parietal, ela falou, ela estava acordada, disse que ela estava vendo o próprio corpo, do alto. A descrição dela não é também considerada uma experiência quase morte, ela estava bem viva, mas isso trouxe assim, uma certa discussão e foi uma experiência incompleta. Ela disse que não via direito as pernas e os braços, mas ela via que os médicos estavam operando a cabeça dela. Esse foi um caso. Nossa, não, peraí, então. Ela estava sob anestesia local, deitada na mesa de cirurgia. Isso. O doutor lá, mexendo na área, estimulando a área do cérebro para que ela dissesse, não, aqui eu sinto coçar o pé direito, aqui é a mão esquerda. Ao contrário, né, direita e esquerda. Daí, ele estimulou uma área do cérebro e ela se viu. Do alto. Do alto. Do alto. E ela descreveu o que estava acontecendo em cima dela. Em volta dela, embaixo dela, né? Ela estava em cima. Ela subiu e falou, vocês estão abrindo a minha cabeça aí. Mas ela falou na hora. Falou, estava acordada. Ou seja, ela não estava só aqui, ela não estava só aqui, ela estava aqui. Ela teve essa experiência, é uma experiência extracorpórea, né? Mas é corpórea, porque ela falou. Falou. Ela durou pouco tempo. Gente. E não teve assim nenhuma comemoração, eu digo. Ela não viu ninguém que já morreu, ela não teve prazer, alegria, não ficou com sentidos mais aguçados. Mas isso é um relato científico, essa experiência foi feita. Mas isso então poderia, por exemplo, fazer com que a gente considerasse ele estimulou uma área que ampliou a consciência dela? Provavelmente, acho que essa afirmação sua é a melhor. Porque ela não estava só no corpo, ela não estava só em cima. Exatamente. Ela estava Ela respondeu no próprio corpo, dizendo que tinha visto o que estava sendo feito na cabeça dela. Esse relato existe. Esse relato está na internet, se você digitar Olaf Palm, que é o nome do cirurgião que operou em Lausanne, está lá. Agora, uma outra coisa ainda mais simples que foi descrita, mas essa experiência não pôde ser repetida, não conseguiram, é que nós temos um aparelho de estimulação magnética. É um aparelho que você coloca sob a cabeça da pessoa, é uma bobina, ela emite campo magnético e estimula determinadas áreas, estimula as áreas superficiais do cérebro. Se você coloca, por exemplo, na área responsável pelo movimento da mão, a sua mão pula imediatamente. Então não há dúvida que o aparelho consegue estimular com campo magnético áreas cerebrais. Esse aparelho é usado para tratar a depressão. As pessoas que são refratárias, que não melhoram com medicamento, 20% das pessoas com depressão grave, podem melhorar quando você faz esse tratamento com estimulação magnética transcraniana. E um autor americano fez essa experiência com um número muito grande de pacientes e relatou que ele conseguiu, em alguns casos, que as pessoas tivessem experiência extracorpórea. Isso também trouxe de novo uma revolução, porque como é que é? Você estimulando então uma área aqui no cérebro com um aparelho fora do seu... o outro estimulou direto, esse por fora. E a pessoa pula para fora do corpo. Como que é isso? Mas esse trabalho, ele foi tentado reproduzir na Suécia e não conseguiram reproduzir. Então, quer dizer, a ciência também tem isso, né? Você
A ciência considera assim, uma coisa é verdadeira. Quando você consegue repetir. Quando uma outra pessoa consegue repetir e obtém os mesmos resultados. Mas era só para lembrar isso. E tem mais um dado interessante de literatura que eu conheço, que é o seguinte: alguns pilotos foram submetidos a uma experiência de uma grande centrífuga e colocado o corpo para rodar, e essas pessoas também tiveram alguma coisa parecida com experiência quase morte. Nenhum deles teve a experiência quase morte que nós descrevemos, né, desses pacientes que nós estamos atendendo ou entrevistando. De ver a luz, sair do corpo, ver o próprio corpo, chegar num lugar meio paradisíaco e depois sentir muito prazer, né? Todos eles relatam isso. E voltar e tal, geralmente conduzidos por alguém. Mas a sensação de que saíram fora do corpo, isso está relatado na literatura também. Então, quer dizer que a consciência é produzida e estocada no cérebro é quase um paradigma, só que a ciência nunca conseguiu provar. Que não. Não há nenhum experimento que prova que a consciência está no cérebro. Então isso deixa uma certa liberdade para você pesquisar, né? Exato. E talvez nós nunca vamos conseguir provar isso. E talvez isso não aconteça. Mas também. será que daí também não seria o caso? Não sei. Aqui eu sou leiga, então eu posso falar as besteiras aí à vontade. Daí o senhor me corrige. Mas será que então talvez o método de comprovação não esteja... Nós não alcançamos ainda, né? Porque também você vai dizer então que todas as pessoas que vivenciaram essas experiências, elas estavam mentindo? Essa mulher que falou e ao mesmo tempo se viu, descreveu algo que ela estava vendo de fora do corpo, mas o corpo dela falando, ela realmente estava tendo a imagem do que estava acontecendo acima do corpo físico dela. E ela estava dizendo algo que estava acontecendo, que os médicos puderam confirmar que estava acontecendo. Exatamente. Então essa experiência é um relato científico, é um achado. Esse cirurgião publicou mais um trabalho, se não me engano. Ele conseguiu uma resposta parecida, não tão completa como essa primeira, mas é verdade. A questão de pesquisar isso, você tem vários pesquisadores assim, de renome internacional, Prêmio Nobel inclusive, que afirmaram isso. Não há nenhuma ideia que nós tenhamos hoje de uma pesquisa que possa trazer a comprovação de que a consciência está alojada no cérebro. Não há. O que nós temos são evidências indiretas, mas as mesmas evidências indiretas elas se contradizem. Por exemplo, quando nós temos uma pessoa que tem apenas uma metade de cérebro e tem consciência normal, se nós tivermos que considerar que a consciência está alojada, então ela se acomodou naquele cantinho lá de cérebro. Nós não temos uma explicação para isso. Por outro lado, nós todos temos consciência disso, que a lesão de áreas efetivas do cérebro compromete a memória, pode comprometer a marcha, o andar, o pensar, sim, a visão, sim, né? Isso não há dúvida nenhuma que o cérebro é o órgão importantíssimo para tudo isso, inclusive para a consciência. Eu acredito pessoalmente nisso. Mas nós não temos como provar isso. Consciência, o sentir, olhar a cor vermelha e a sensação que você tem, onde que isso está no seu cérebro, ninguém sabe. Ninguém sabe. Existe um exame chamado ressonância magnética funcional. Ser colocado numa câmera é um exame de ressonância, só que ela acusa a área do cérebro que está sendo solicitada para a função exercida naquele momento. Por exemplo, se você vai para a câmera de ressonância funcional e tenta fazer um cálculo, o cérebro acende nas áreas que foram solicitadas naquele momento para fazer aquele cálculo. Se eu te mostrar um desenho pavoroso, assustador, acendem neurônios, né, em uma outra determinada área. Isso nós chegamos, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Você não pode falar que a consciência está ali naquela área ou na outra. Isso não é possível e eu acho que eu tenho minhas dúvidas se a gente vai conseguir um dia chegar lá. Às vezes a gente fala assim, fica pouco científico, né? Arriscado falar essas coisas assim. Mas de qualquer forma, eu acho assim, qualquer pesquisador que você perguntar sobre essa localização da consciência, ele vai sair com essa verdade, suposta verdade.
a consciência é produzida no cérebro. Eu tenho um pensamento assim, eu acho que o cérebro é também importante para a consciência. Mas essa questão dele ser exclusivamente produzido, ser o motor, a origem da consciência, eu acho que isso pode ser questionado, mas não é porque não é um achismo. Eu estou falando pelas experiências quase morte. Claro. E agora lembrei um ponto importante para te falar disso, é o seguinte. Você mencionou rapidamente aí as drogas, as outras coisas que podem colocar. Um dos critérios de seleção desses casos é afastar todos aqueles pacientes que tiveram antecedentes psiquiátricos. Pessoa que já tomou remédio para depressão, ou psicótico, isso não tem nenhum nessa lista. O questionário nosso exclui radicalmente pessoas com distúrbios mentais. Justamente para afastar qualquer interferência. Nós temos uma entrevista, nós sabemos quem é a pessoa, nós conhecemos, procuramos saber a origem dela, onde esteve internada, qual foi a causa da quase morte. Sim. E não há pacientes considerados psiquiátricos nessa seleção, nesse número de casos. Por que nós excluímos esses casos? Não é preconceito. É porque pessoas com transtornos psiquiátricos podem ter alucinação, claro, auditiva, às vezes até visual. Não se trata disso. Sim. Nenhum paciente escolhido para essa pesquisa tem antecedentes psiquiátricos. Ou seja, todas as entrevistas que vocês virem no nosso canal, elas estarão passando por todos esses critérios que o Dr. Edson Amâncio acabou de colocar. Gente, se vocês estão curtindo essa nossa busca, por favor, se inscreva no nosso canal e curta os nossos vídeos. Até a próxima!